Glória a Deus. Vamos abrir em Salmos 103, 1. Salmos 103, versículo 1. Glória ao teu nome, Senhor. Nós sabemos que a Bíblia é a verdade e só ela é verdade. E por ela nós aprendemos a vontade de Deus para as nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. Mas veja o que está aqui escrito. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e nunca te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. É quem redime a tua vida de perdição, de coroa de benignidade e misericórdia. É quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Versículo 5. É quem enche a tua boca de bens. Então, é o seu trabalho, é o seu esforço. Quem é que enche a sua boca de bens? Quem é que dá força para adquirir riquezas? Quem é que o capacita todos os dias para poder ser abençoado? É Ele que enche a nossa boca de bem. Por isso, a Ele devemos tudo. A Ele devemos buscar. A Ele devemos confiar. Porque é Ele que vai fazer multiplicar tudo nas nossas vidas. No nome de Jesus. Então vamos semear. No nome de Jesus. Amém. Canta com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilha. Canta com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Canta com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino, confiar em ti. Sabemos que és tu quem enche a nossa boca de bens. Portanto, estamos abençoados, ricamente abençoados, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Glória a teu nome. Vamos abrir em Tiago 5,16. Tiago 5,16. O título da mensagem de hoje é Orações. Orações. Uma das partes mais importantes da nossa vida é a oração. A nossa oração é o nosso falar com Deus. É o nosso respirar juntamente com Deus. É a nossa comunicação com Deus. É aquilo que vai fazer abrir as portas. Ainda agora, eu estava-me a lembrar de algumas coisas que aconteceram na minha vida e eu lembro-me de uma coisa que aconteceu com o Kenneth Hagin. Jesus lhe apareceu e naquela altura apareceu-lhe um demónio pequeno, um pequeno demónio que estava a fazer fumo e o Kenneth Hagin não conseguia ver Jesus. E fazia barulho, e estava a impedir. E ele disse, mas Jesus, tu não fizeste nada. E ele disse, não é para eu fazer, é para tu fazeres. Eis que vos dou a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E às vezes nos esquecemos disso. Somos nós que temos que orar. As coisas vão mudar porque nós estamos a orar. As coisas vão acontecer porque nós estamos a orar. E Deus vai se mover na nossa oração.
Veja o que está aqui escrito. Veja. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Agora veja. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Feita por um justo. Não é 50, não é 1000, não é 3000. É um justo. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. E agora veja. Depois dá-nos o exemplo. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orando, pediu que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. O que está aqui a dizer era que Elias era um homem igual a nós. E ele orou, pediu que não chovesse, e não choveu durante 3 anos e meio. E depois orou outra vez, e a chuva veio. O que a Bíblia está a dizer? Vocês são iguais a este homem. Portanto, orem, confiem. Porque a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Então, e como orar? O que orar? Você sabia que há orações na Bíblia que nós podemos usar? Uma delas foi ensinada por o próprio Jesus para nós. E vamos abrir. É Mateus 6, versículo 9. É o Pai Nosso. Todos nós conhecemos o Pai Nosso. Mateus 6, 9. E portanto diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. É impressionante esta oração. Nesta oração, primeiro, Jesus nos ensina que devemos sempre orar positivo. Devemos orar agradecendo a Deus, santificando a Deus e declarando que Ele tem todo o poder sobre a terra e o céu. Depois agarrar e diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quer dizer que a nossa própria vontade colocamos debaixo dos nossos pés. Aquilo que nós achamos que devemos fazer, não. Buscamos a vontade de Deus para as nossas vidas. E depois o pão nosso cada dia nos dá hoje. O suprimento para cada dia nos dá hoje. Mais abaixo, nós vamos ver: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Por que é que nos havemos de preocupar com algumas coisas? Não, mas depois como é que vai ser? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. O que você acha que é falta, se calhar não é falta. Deus vai suprir. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Esta oração mostra-nos a nossa dependência completa e exclusiva de Deus. Nós não fazemos assim quando vivemos. Na nossa própria vida pensamos que há coisas que nós podemos resolver e resolvemos nós. E há outras coisas que é Deus que pode resolver. Então essas entregamos a Deus. E algumas fazemos nós. Algumas coisas decidimos nós. E isso é que é o certo. Decidirmos nós. Será que Deus não sabe melhor o que é melhor para a nossa vida? Que orações você está a fazer? Você tem que ter cuidado com as suas orações. Você pode estar a orar negativamente. O que é orar negativamente? É orar quer pela sua vida ou pela vida dos outros e diz: coitado, aquela pessoa está doente. Ou dizer: Senhor, eu estou doente. Não diga isso. Não afirme doença para a sua vida. Afirme cura, mesmo não estando doente. Afirme libertação.
Quando você está a orar por outra pessoa, diga: obrigada, Pai, que tu já a curaste. Esta pessoa já está curada. Obrigada, Pai, porque esta pessoa já está abençoada financeiramente. Obrigada, Pai, porque a tua palavra diz que nós em todas as coisas somos mais que vencedores porque te amamos e que tu nos amaste a nós. Nós estamos a declarar conforme a palavra, orando conforme a palavra. Veja que eu vou-vos mostrar várias orações que existem na Bíblia. Veja aqui. Vamos a Efésios 1:16. Paulo escreve a carta a Efésios e na carta a Efésios aparecem duas orações. E estas orações, veja o que é que ele diz. Não cesso, Efésios 1:16, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. E depois diz o que é que ele ora por eles. Para que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o conhecimento, um espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibas qual a esperança da vossa vocação e as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suplente grandeza do seu poder sobre nós, que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo à direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio, todo nome se nomeia, não só neste século, mas vindouro, e sujeitou todas as coisas, não foram algumas, foram todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Esta é a oração que ele faz por Efésios. Veja a próxima oração que ele fez. A próxima oração foi Efésios 14. Desculpem. Efésios 3:14. Efésios 3:14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, me conceda que seja corroborado com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no meu coração, a fim de estando irrigado e fundado em amor, que eu possa perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso fazer tudo muito mais abundantemente, para além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, é isso que glória na Igreja por Jesus Cristo, para todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Estas duas orações em Efésios são orações muito espirituais. Com estas orações, Paulo está a dizer a Efésios que quer que os seus olhos espirituais se abram e eles vejam muito mais para a frente. Estas são orações que nós devemos fazer por nós, para que o nosso entendimento espiritual aumente sobre todas as coisas. E inclusive diz aqui mais acima, diz que nós possamos compreender, no versículo 18, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, a profundidade, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de todas as coisas. De todas as circunstâncias, de tudo o que está a acontecer na sua vida. Para que você tenha um discernimento espiritual de tudo o que está a acontecer e possa compreender a vontade de Deus para cada circunstância. Porque há situações e há situações. Há situações que realmente as coisas não começam a acontecer conforme nós queremos. E nós podemos pensar duas coisas. Ou é da vontade de Deus que aquilo não aconteça, ou é o diabo que nos está a impedir. E por isso nós temos que buscar a Deus para saber a vontade de Deus para a nossa vida. Para completar a vontade de Deus. Porque nós sabemos que a vontade de Deus para nós é boa e perfeita. Por isso precisamos destas orações ditas para nós, para que a nossa capacidade espiritual aumente e possamos entender todas as coisas. Claro que nunca vamos ter a plenitude do Espírito como Jesus tem,
mas vamos cada vez mais, temos a medida da fé necessária, dada pelo Espírito Santo para as nossas vidas, para podermos entender todas as circunstâncias da nossa vida. Estas orações são muito importantes. Eu oro também uma outra oração que é Colossenses 1:9. Colossenses 1:9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, a pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Que possamos andar dignamente diante de ti, Senhor, agradando-te em tudo, fortificando a toda a obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborado com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, em longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que me fez idóneo participar na herança dos santos na luz, o qual me tirou da potestade das trevas e me transportou para o reino do seu Filho, para o reino do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Estas orações fazem com que nós possamos entender completamente a vontade de Deus, conhecer mais de Deus, para que possamos entender tudo sobre a nossa vida. Estas orações não foram postas por acaso na Bíblia. Foram postas para nosso benefício, para que possamos entender o que devemos orar, como devemos orar. O muito importante na oração é você sempre orar o que é positivo. Há orações que eu ouvi, realmente eu nunca me tinha reparado nisso, e ouvi um pastor falar e que realmente dá que pensar. Houve alguém que disse assim: eu amo-te, Senhor, mesmo que toques em tudo na minha vida, menos no meu esposo, dizia a senhora, eu amo-te, Senhor. Depois ela mudou a oração e disse: mesmo que toques no meu esposo, mesmo que toques em tudo, eu amo-te, Senhor. E o marido acabou por ficar doente e morrer. E ela dizia que era a vontade de Deus. Mas será que é da vontade de Deus que alguém morra? Ainda por cima, a Bíblia diz que 70, 80 anos. Grandes homens de Deus têm morrido com 80 não sei quantos anos. Há um homem de Deus até foi com mais, 90 não sei quantos anos. Glória a Deus. Que seja a vontade de Deus e não a nossa. O que é importante você entender é que vamos buscar a vontade de Deus. Não, Senhor, houve um jogador que estava a entrar para campo e disse: Senhor, eu amo-te, mesmo que saia daqui ilusionado. E ele saiu mesmo ilusionado. É ele que abriu a porta para que ele possa sair ilusionado, para que se possa alejar. Foi ele que abriu a porta. Será que Deus quer o nosso sacrifício? Se ele deu Jesus para fazer o sacrifício por nós, o que é que Deus quer de nós? A nossa obediência. Jesus fez o sacrifício. Então, o que é que devemos fazer? Como orar realmente? Estas orações são muito boas, mas você deve orar sempre positivamente, nunca negativo. Nunca dê opções negativas enquanto ora. Pai, que aconteça isto, mas pronto, senão isto não existe com Deus. O que é que você quer? Seja objetivo. Ore aquilo que você quer objetivamente. Se não for isto, é aquilo. Não, isso não existe para Deus. Não há duas opções. Há só uma opção. Há só um plano A para Deus, com Deus. Busque saber a vontade de Deus para que Deus o possa ajudar na sua vida. É da vontade de Deus que você esteja a fazer isto, esteja a fazer aquilo, esteja a fazer aquilo outro. Busque saber a vontade de Deus. Se você tendo no seu coração a certeza que é da vontade de Deus, então glória a Deus, vai em frente, ora. Obrigada, Pai, que eu já tenho, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, que eu já tenho.
Eu lembro-me que quando na altura eu estava com uma determinada área de guarda noturno e queria dobrar a área de guarda noturno, eu comecei a orar: "Obrigada, Pai, que esta área assim, 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 assim já é toda minha". Todos os dias eu dizia isso, todos os dias. E depois viraram-se e disseram: "Não, mas isso não é possível". E eu disse: "Não, é possível, para mim vai ser possível". E o que aconteceu foi exatamente o que eu disse. O que é que você anda a orar? O que é que você anda a pedir a Deus? Não vá a Deus com queixumes. Não vá a Deus com pedidos de queixumes. Ai, Senhor, olha o meu estado. Senhor, olha como eu estou doente. Olha, isto não resolve. Isto é uma oração que não resolve nada. Pelo contrário, só dá armas para o inimigo. O que é que você tem que conhecer? É a palavra de Deus. E conhecendo a palavra de Deus, você sabe, Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e pelas suas pisaduras já fomos sarados. Portanto, é da vontade de Deus que nós sejamos curados. Então, confessa a Deus todos os dias: obrigado, Pai, que eu estou curado de todos os órgãos do meu corpo. Obrigado, Pai, que o que eu não podia fazer eu já faço. Eu tenho capacidades, eu tenho força para fazer tudo na minha vida, no nome de Jesus. Este é o tipo de oração que você precisa de fazer todos os dias, mais que uma vez ao dia. Os médicos às vezes costumam receitar 3 vezes ao dia. Então, 3 vezes ao dia você diga: obrigada, Pai, que eu estou curado de todos os meus órgãos, no nome de Jesus. E você diz, e pensa na sua cabeça: mas ainda tenho dores, ainda não consigo fazer isto, ainda não consigo. Agora, no estado que está atual, não consegue. Mas você vai mudar a sua maneira de falar, vai falar o que é positivo, vai falar o que quer, e você, mais à frente, vai ter aquilo que está a falar. Em nome de Jesus. Esta é a oração que você tem que fazer constantemente. Falar o que quer, não falar o que está a acontecer. Não falar o que vê. Porque fé não é por vista, fé não é por o que está a acontecer agora. Fé vê mais à frente, fé crê mais à frente que tudo vai acontecer. Eu ouvi um testemunho impressionante de um homem que não era evangélico, um polícia. Ele contou que um subordinado dele, porque ele era um capitão, um subordinado dele agarrou, foi atacado por vários para assaltá-lo e deram-lhe 3 tiros na cabeça. Levaram-no desenganado para dentro do hospital. No hospital estavam a tentar, mas metade, um bocado do seu cérebro tinha desaparecido com os tiros. Eles não acreditavam que havia solução. Os médicos já estavam desenganados e disseram este comandante, disseram-lhe para dizer à família. E então ele encontrou uma irmã dele e disse: olha, isto está complicado, não é fácil e não é melhor preparar para o pior. Ele e a irmã daquele que tinha sido baleado disse: não, ele vai sair daqui bem. Ele ficou assim: não, você não entendeu. É mau, está mau as coisas. Não, ele vai sair daqui bem. E quando ele passou no hospital, quando ele estava a sair, num átrio do hospital, estavam lá um grupo de 40 pessoas, entre ele as irmãs e a mãe deste jovem que tinha sido baleado, e todos estavam a orar. E permaneceram a orar. E permaneceram a orar. E os médicos continuavam a dizer que não, e permaneceram a orar. E os médicos continuavam: não é possível, não é, mas ele foi resistindo, até que chegou uma altura que as coisas estavam muito más. E ele, tinham que fazer uma raspagem no cérebro, e essa raspagem, porque havia sítios que tinham infectado, e precisavam da assinatura da mãe. E na altura a mãe estava a chorar e este comandante entra para ir visitá-lo na altura e quando vê, mas o que é que se passa? Querem que eu assine este papel para fazer esta raspagem e ele pode ficar ou vegetal ou morrer. E este comandante, que nem sequer era evangélico: então, mas você teve tanta fé até agora, porque é que não vai ter mais à frente? E ela enxugou as lágrimas, olhou para as filhas e disse: é verdade. E assinou o papel. Eu vou resumir a história, porque isto levou algum tempo, levou alguns anos até. Este homem
ainda está no ativo na polícia. Todos ficam boca aberta, porque ele não tem parte do cérebro. Fala, anda e está tudo bem. Glória a Deus. Uma oração positiva vai trazer a bênção para a sua vida. Uma oração bem feita vai libertar a sua vida. Não fale o que não quer. Ou antes, não fale o que não quer. Fale o que quer. Porque se você falar o que quer, só vai falar o que é bom, o que é positivo. Não fale o que não presta. Veja, deixe-me mostrar outra oração. Veja aqui. Vamos a 1 de Crónicas 4:9. 1 de Crónicas 4:9. É sobre um homem. Este homem chama-se Jabés. E este homem tinha tudo para dar errado. Começa logo pelo seu nome. Veja o que a Bíblia diz. E foi Jabés mais ilustre do que os seus irmãos. E sua mãe o chamou com o seu nome Jabés, portanto, com dores dei à luz. Nossa. É a mesma coisa que dar um nome a um filho, dores. Dores de parto. O nome de um filho, dores de parto, anda cá. Você está a perceber? Ele tinha tudo para dar errado. Ele tinha, até o nome dele tinha para dar errado. Mas ele não agarrou nisso, ele olhou para Deus. Veja o que ele fez. Ele foi o mais ilustre dos irmãos, porque no versículo 10 ele fez isto. 1 de Crónicas 4:10. Porque Jabés invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e me fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Deus concedeu-lhe o quê? Que ele fosse muito abençoado, que amplificasse os seus termos, que a mão de Deus fosse com ele e que do mal ele não fosse aflito. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Você está a entender? Você viu aqui alguma oração negativa? Não. Ele falou o que queria, a bênção. E ele recebeu o quê? O que pediu, a bênção. Eu acho piada. Eu às vezes ouço testemunhos e fora de testemunhos, às vezes 8 pessoas a falar e do Brasil, pessoas do Brasil dizem que nós, portugueses, somos muito literais. Então, alguém do Brasil estava cá, de férias, e chega a um café e perguntou: olha, desculpe, tem café? Temos. Respondeu. E ele não disse mais nada. Com este termo, se fosse no Brasil, ele estava a pedir um café. Mas cá, ele só perguntou se tinha um café para nós. Então ele ficou à espera. Ele disse: olha, desculpe, então mas o café? Mas qual café? Então eu pedi um café. Não, você perguntou se havia café. E eu disse que sim. Você tinha que pedir o café. Eu sorrio nisso porque às vezes é como nós oramos para com Deus. Como nós pensamos, achamos que Deus subentende tudo o que nós queremos. Então, mas e as suas palavras é que têm poder? Você tem que falar o que quer. Não, eu se me estou a queixar das dores, Deus está a perceber que eu preciso de cura. Não, você só está a queixar. Você não está a pedir efetivamente o que quer. Você tem de declarar: obrigado, Pai, que eu estou curado porque a tua palavra assim diz.
Obrigado, Pai, porque eu estou curado, eu estou liberto, eu estou abençoado, eu tenho forças como nunca tive até hoje, no nome de Jesus. Você tem que falar, 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 o que é bom, não o que é mau. Algumas pessoas me dizem, mas pronto, então eu não posso falar. Você não está a entender. Eu quero que você fale, mas fale o que é bom, para que você possa ser abençoado. Algumas pessoas estão ao pé de mim, e estão ao pé de mim mudam a maneira de falar. Mas quando saem do pé de mim, quando falam com outras pessoas, falam o que não prestam. Queixam-se, falam que isto não está bom, que aquilo não está assim, cada vez está pior e que não sei o que ir. Então o que é que elas estão a semear? O que creem, o que está a acontecer, é o que estão a acreditar. E é o que vão receber. E não há hipótese, nem Deus pode fazer nada. Eu não sou especial. Eu apenas sou um filho de Deus. Eu tenho muito cuidado com o que falo. Eu tenho cuidado com o que eu falo em relação à minha saúde. Eu tenho cuidado em que falo com as minhas finanças. Eu nunca digo que falta. Eu nunca digo que tenho falta disto ou aquilo. Ah, não, então como é que eu vou comprar? Eu nunca digo nada disso. Eu espero em Deus. Eu confio em Deus. E obrigado, Pai, que és tu que enche a minha boca de bens. Eu estou ricamente abençoado financeiramente, no nome de Jesus. Eu habituei-me a viver com Deus. E é Ele que enche a minha boca de bem. Você está a entender? Ah, até aí quando é preciso aqui e aquele outro. Eu busco ao Senhor. Senhor, tu sabes o que é que eu preciso. Eu quero-vos mostrar mais um versículo. Números 6:22. Eu não conhecia este versículo bíblico, esta passagem bíblica. Não é um versículo, são vários versículos bíblicos. É uma passagem bíblica que eu não conhecia. Eu andei à procura na internet a ver se alguém conhecia, a ver se alguém... eu só encontrei um homem que falou sobre isto, até foi na internet, mas em inglês até, inclusive. Eu nunca tinha ouvido sobre esta. É uma bênção esta passagem. É uma bênção. E nós devemos de orar isto uns para os outros. Declarar isto uns para os outros. E eu nunca ouvi fazer isto. Veja o que está aqui escrito. Perdão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e os seus filhos. Arão e os seus filhos são sacerdotes. Fala a Arão e os seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes. E agora vem a oração, a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. E ouçam, no términos diz assim: Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Com esta oração, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma oração em que dada pelo próprio Deus para nós orarmos, para nós sermos abençoados e nós podemos abençoar os outros. Isto foi dado aos sacerdotes, para os sacerdotes declararem sobre todo o povo israelita. E nós temos que fazer o mesmo. Orar por todas as pessoas assim. Orar várias vezes. Orar que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça restabelecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Glória a Deus, glória a Deus. Que grande oração. Eu não conhecia. Há cabo de dias é que eu soube disto. Grande oração. Vamos mudar a nossa forma de orar.
Vamos orar o que queremos, não o que não queremos. Vamos orar o que é positivo, não vamos orar o que é negativo. Vamos buscar para as nossas vidas o que queremos e confessar o que queremos para a nossa vida. A bênção. Não, isto vai resultar, eu vou conseguir, eu vou ter, eu sou mais que vencedor em todas as coisas, porque a palavra diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito, mas eu não serei atingido. Você sabe que é que eu orava quando houve o Covid? O que está lá em Salmos, acho que é Salmo 91. No mal me cederá, nem praga alguma chegará até mim, nem a minha casa, em nome de Jesus. Porque aos 2 anjos já deste ordens para nos guardarem todos os nossos caminhos. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, vamos ficar de pé. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque Tu és o Senhor. E eu quero fazer esta oração sobre todas as pessoas que me estão a ouvir e sobre todos que estão aqui, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça restabelecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz no nome de Jesus. Obrigado, Pai. É a tua bênção. É a tua oração. É o teu amor. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Então, muitas bênçãos. Bom fim de semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória ao teu nome, Senhor.